Agora, nós vamos para a nossa aula de ciências, da páginas 17 a 19. Então, vamos pegar o nosso manual, porque nós iremos fazer a nossa correção, certo? Quem não colocou a data, coloque a data. Hoje, terça-feira, dia 16. Pode colocar a data de hoje, dia 16. Então, nós estamos vendo sobre os tipos de solo, que nós já começamos a ver lá na apostila passada. E nós retomamos agora. Então, no exercício 4, nós tínhamos que completar a frase. O Urbano deu uma frase para a gente, então vamos ajudá-lo a completar esta frase. O solo é originado das rochas. Então, aqui, rochas, que sofrem desgastes com a ação dos ventos. O solo sofre um desgaste, é como se ele tivesse quebrando, né, diminuindo, ele vai sofrendo um desgaste por causa do vento. Os micro-organismos, que são aqueles seres que a gente não consegue enxergar só com auxílio de microscópio. Então, os micro-organismos também contribuem para a transformação das rochas em solo. Então, a rocha, a gente viu lá no início, naquela figura. Lembra da rocha como ela era? Grande. E aí, com o passar do tempo, por causa dos desgastes da natureza, do vento, da chuva, da ação do vento e da chuva, e também dos micro-organismos, aquela rocha vai diminuindo. Para quê? Para dar lugar mais ao solo. Então, ela se transforma. Então, eu tinha que completar com rochas dos ventos, micro-organismos, rochas novamente e solo, certo? Então, quem errou, corrige para a gente continuar. Questão número 5. Escolha uma cor e pinte apenas os quadros que apresentam frases verdadeiras. Então, um solo fértil deve apresentar muita argila? Não, ele tem a cor escura, o solo fértil. É aquele que apresenta, que tem humus, que tem vitaminas, é aquele feito com matéria orgânica, certo? Olha já a segunda. A matéria orgânica define a fertilidade do solo? Sim, a matéria orgânica vai dar as vitaminas, vai deixar o solo fértil. Então, esta minha segunda aqui, ó, eu vou pintar. Eu vou até fazer um xizinho aqui, porque eu vou pintar, certo? A matéria orgânica do solo pode ser denominada humus? Sim, o humus é a matéria orgânica. Eu também vou colorir esta terceira frase. Matéria orgânica são resíduos da decomposição de animais ou vegetais? Claro que são. Lembra que eu falei? As cascas de frutas, as folhas, os animais mortos, tudo são decomposição. Então, ela vai ajudar a terra a ficar fértil. Exercício número 6. Vocês tinham que pegar as cores amarela, marrom e cinza. E dependendo da frase, nós vamos pintar. Então, pegue seus lápis de cor e circule de amarelo as características da terra amarela, de marrom as características da terra escura e de cinza as características da terra clara. Então, lá na letrinha A, é um tipo de solo que apresenta muito composto de ferro. Então, eu ia pintar ele de amarelo, certo? Letrinha B. Esse tipo de solo apresenta pouca matéria orgânica, ele é fraco, ele é muito fraquinho o solo. Então, eu ia pintar de cinza. E por último,
Um exemplo desse solo é o solo umífero, pois apresenta matéria orgânica, o que torna o solo fértil. Lembra, é o solo escuro, então eu vou pintar de marrom. Exercício 7. Qual dos tipos de solo da atividade 6 é propício para realizar um plantio? Então, quem colocou que é o solo de terra escura, que você pintou de marrom, acertou, porque é um solo que tem o material orgânico, que tem humus, que tudo isso faz o solo ficar forte. É como se o solo tivesse tomando vitamina. Lembra disso. Página seguinte, nós temos o exercício 8. Suponha que você queira fazer uma plantação aí na sua casa. Assinale com X os tipos de solo que você escolheria para iniciá-la. Então, lá na página 18, eu poderia escolher um solo de terra escura, um solo médio e um solo orgânico. Só esses 3 tipos. O melhor é o de terra escura e o orgânico, porque eles têm vitaminas. O solo médio também dá para plantar. Agora, um solo pesado com argila, lembra que quando chove retém a água, não deixa a água passar e depois seca e racha? O solo leve, a água passa com facilidade, também não daria. Muito menos o de terra clara. Então, na número 9, nós tínhamos que explicar por que nós não assinalamos esses 3 tipos de solo. Então, o solo pesado, ele é composto de argila, que racha, quebrando as raízes das plantas. Então, se eu planto qualquer plantinha num tipo de solo desse, o que vai acontecer? Depois ele vai rachar e a plantinha vai acabar quebrando, vai quebrar a raiz e aí ela vai morrer. Então, não dá. O solo de terra clara, ele é pobre em matéria orgânica e não é indicado para plantação. Ele não tem vitamina, o solo de terra clara. E o solo leve, ele é composto de areia. O que acontece com a areia? A água passa muito rapidamente por ela. Lembra da praia, certo? E não é bom para plantar. No exercício 10, nós tínhamos que fazer associação com as letrinhas. Então, são solos formados no mesmo local das rochas que o originaram. Que solo é esse? É o solo eluvial. Que são, olha só, são solos formados no mesmo local das rochas. Então, lá onde tem a rocha, lá mesmo o solo é formado. Agora, são formados a partir da decomposição de matéria orgânica. Ele já me deu a dica. É o solo que é forte, tem matéria orgânica. Olha só, solos orgânicos, letrinha B. E por último, os grãos do solo desse tipo são transportados por ação dos ventos e da água. São solos aluviais. Letrinha A. Número 11. A porosidade é um dos aspectos considerados pelos agricultores na escolha de um tipo de solo para a plantação. O que era a porosidade? É quando os grãozinhos eles são muito juntinhos ou são mais separados. Então, em que consiste a porosidade dos solos? Então, é o que a Pro acabou de falar, é o tamanho dos espaços entre os grãos. Lembra que lá na apostila tinha o arrozinho, um copo com arroz? Quanto mais porosidade, mais juntinho. Então, o que consiste a porosidade dos solos? O tamanho do espaço. O arroz ele ficava mais juntinho. Se eu colocasse vários tipos de grãos, ele ia ter mais espaço. Por que essa característica é importante? Por que eu preciso saber da porosidade dos solos? É importante para definir a capacidade que o solo tem de reter a água.
e principalmente para os agricultores, porque o agricultor, sabendo da porosidade do solo, ele vai saber qual é o melhor tipo de solo para plantar. E o que define essa porosidade do solo? O formato e o tamanho dos grãos. Então, a porosidade é definida pelo formato dos grãos e o tamanho, certo? Lá na página 19, nós temos a plantinha fitônia, que o urbano quer plantar para dar para a mãe dele, né? Então, olha só os dois tipos de solo que ele encontrou na casa dele. Esse, o solo leve, e um solo médio, é um solo com a cor mais escura. Qual desses solos o urbano deve escolher para plantar a fitônia? Quem colocou que é o solo médio, acertou. Por quê? Porque o solo leve, ele é arenoso e seco, ele não tem matéria orgânica. Já o solo médio, ele é escuro e mais fértil. E para finalizar, a questão 13. Urbano estava passeando em um jardim botânico e deparou-se com 3 charadinhas. Vamos ver se você conseguiu ajudar o Urbano? Olha só a primeira charada. O nome deste solo é a cor do sol. Em sua composição, há elementos que são utilizados para fazer ferramentas duras. Que solo é esse? Quem colocou que é o solo de terra amarela, acertou. E que elemento que é utilizado para fazer as ferramentas duras? O ferro. Então, este solo, ele é rico em ferro. Segunda charadinha. Este solo é o oposto da noite. A noite é escura, então este solo é claro. Então, é o solo de terra clara. Não é o melhor para realizar o plantio, pois nele não há vida. Por que não há vida? Porque ele não tem matéria orgânica. Ele, não toma vitamina, ele é muito fraco. E o último, esse tipo de solo é o oposto do dia. Se o dia é claro, ele é o oposto, ele é o solo de terra escura. Quem colocou acertou. O que nele é plantado cresce para todo lado. Por quê? Porque ele é fértil, ele é cheio de matéria orgânica, certo? Então, agora, na próxima aula, vocês irão receber uma atividade para vocês responderem sobre tudo que nós vimos a respeito do solo. Então, vocês irão pesquisar no capítulo 1 da unidade 3 e responder tudo com muita atenção. Até mais!